Pois é, rivalidades serão postas à prova no final de semana, tá? Vamos ver o que vai acontecer, porque no fim das contas ficou tudo para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Ah, negócio de pontos corridos não tem tanta emoção. Vai achando, bobinho, vai achando. Deixa eu ir lá pro Beira-Rio, onde tá a Aline Nastari, que acompanhou em Buenos Aires o título do Botafogo na Libertadores e que tá acompanhando também essas últimas rodadas. Aline, conta pra gente o que você sentiu e percebeu aí. Acho que todo mundo foi avisado de todo o gol e tudo que acontecia no jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro, né, Aline? Boa noite. Boa noite, Thay. Olha, esse finalzinho, a minha sensação era que os jogadores dentro de campo ainda não tinham a certeza da informação de que o Palmeiras estava vencendo, né, lá contra o Cruzeiro. Até o Ricardinho bem destacou, agora os jogadores estão agradecendo a torcida e a torcida respondendo da reação do Barbosa logo no fim do jogo. E acho que o Arthur Jorge também não estava fazendo muita questão disso, não. Porque o que mais chamou a atenção foi nessa reta final, os jogadores caíam dentro de campo, o Arthur Jorge brigava para eles levantarem. Palmas também aqui, ó, de todo o Beira-Rio, da torcida do Inter, para os jogadores que estão no meio de campo, que também fizeram uma campanha de retomada muito bonita e muito bacana nesse segundo turno, uma sequência muito grande, sem perder. Então, mesmo sendo derrotado na despedida dentro de casa, houve aqui o torcedor aplaudir e saudar, e os jogadores do Botafogo começando aqui, ó, a deixar o campo nesse momento. Tem ali alguns, o Almada tá ali no meio de campo, junto com o Barbosa, mas a maior parte dos jogadores descendo aqui, junto com o Arthur Jorge, que foi junto com eles saudar a torcida, mas como eu dizia, o Arthur Jorge não deixava nenhum jogador ficar em campo caído. Caiu o Alex Telles, ele gritava mandando levantar. Caiu o Júnior Santos, ele gritava mandando levantar. E vale a gente destacar de um time que jogou quase 90 minutos praticamente, na verdade mais de 90 minutos, com um jogador a menos numa final de Libertadores da América em outro país, enfim, e hoje com essa cobrança e com esse incentivo do treinador, mas agora essa disputa vai acabar ficando para o próximo jogo, a decisão para a próxima partida. Os jogadores do Botafogo então descendo todos aqui, deixando o gramado, alguns poucos ficaram, a gente vê ali, ó, alguns conversando, o Alex Telles ainda está em campo ainda, alguns jogadores também do Internacional em campo, alguns outros dando entrevista aqui, mas jogadores já deixando o campo, e a decisão do Campeonato Brasileiro passa para o próximo domingo, quando o Botafogo vai enfrentar o São Paulo dentro da sua casa. Boa, Aline, obrigada pelas informações. A gente está vendo de fato aí os últimos jogadores saindo. Fica tudo para a última rodada. A Aline estava dizendo de um Botafogo que jogou uma decisão de Libertadores no sábado com um jogador a menos praticamente o jogo inteiro, né? Porque tem uma expulsão do Gregory com segundos de jogo. Num outro país, mas além disso, uma comemoração no domingo, do jeito que foi, merecidamente. Não sei se só no domingo, eu sei que os caras treinaram, mas ainda assim vai que teve uma comemoraçãozinha a mais, não é mesmo? Merecido demais. Então também pode ter esse cansaço a ver com tudo isso. E aí podia ter acabado tudo já hoje no Beira-Rio, mas dependia do que o Palmeiras fizesse contra o Cruzeiro fora de casa. E o Palmeiras vence de virada ao Cruzeiro com um golaço do Estevão aos 45 do segundo tempo. Muito tempo se falou em impacto do Palmeiras. Eu acho que esse pacto continua vivo, Mauro Beto. Boa noite. Boa noite para todos. Que final de campeonato sensacional, como merece o Botafogo, merece sobretudo o botafoguense na semana mais histórica. Semana não, os dias mais históricos dele, pegando desde o sábado empate com o Vitória, quando o Palmeiras vence o Atlético Goianiense em Goiás, aí o Palmeiras passa só a depender dele, aí o Botafogo inicia a maior semana da sua história, e que foi ainda melhor do que qualquer expectativa. Não vou dizer que o mais otimista botafoguense, porque ele não existe. Começa por aí, ou passou a existir, como eu venho falando há algum tempo, escrevendo, e vários se posicionaram, não, agora a gente existe, porque terça-feira faz o que fez no Allianz Parque, sábado faz a maior vitória da história de uma Libertadores da América. Claro que teve viradas fantásticas, teve, por exemplo, a do Flamengo em Lima, mas ninguém jogou 100 minutos com um jogador a menos, né? E da maneira como jogou e da maneira como venceu em Nunes. E agora vence um Internacional que até perdeu a invencibilidade para o Flamengo, estava com 16 jogos sem derrota, vence o Inter no Beira-Rio. O Palmeiras jogando bem. O Inter jogando bem. O Gatito, que é o goleiro reserva, não foi John, que foi uma barreira em Nunes, o Gatito vira uma barreira.
filho de Gato Fernandes, goleiro histórico do Internacional, goleiro da conquista da Copa do Brasil. São vários os detalhes, são várias as camisas 7, não só o Luiz Henrique, é o Jacaré, Júnior Santos. São tantas lindas histórias do Botafogo. O Botafogo segue vivo e o Palmeiras segue muito vivo. E o Botafogo não está superando um time qualquer. Supera o maior campeão do Brasil, o atual campeão, bicampeão nacional, que tenta o tricampeonato, mas fica difícil. O Palmeiras podia ter goleado o Cruzeiro, não fosse o caso, mas é difícil imaginar que outro fim possa acontecer sem o merecimento do Botafogo. Se der Palmeiras, que é muito difícil, legal, maravilhoso, de coração pode dizer que vai ser fantástico, mas se tem uma campanha maravilhosa e muita gente torcendo por esse Botafogo, sobretudo é o pessoal um pouco afobado, tipo o Ricardinho Martins, né? Quando na segunda-feira, pipocou, de novo pipoca, não duvida da capacidade do Botafogo pipocar, não duvide da capacidade do Botafogo ganhar a América e ganhar o Brasil. E aí chega para a última rodada, o VS, com um negócio de rivalidade local sendo colocada em jogo, né? Porque o Palmeiras na última rodada pega o Fluminense e o Botafogo na última rodada pega o São Paulo. Então, assim, pensando em... pode ser que o São Paulo queira entregar pro Botafogo para não ver o Palmeiras campeão mais uma vez. Ok, é verdade. Mas também é verdade que do outro lado, não sei se vai ser o caso do Fluminense, porque depende do que o Fluminense vai ter de pontuação amanhã, né? O Fluminense ainda joga na rodada. Mas o Fluminense também não vai querer ver o Botafogo campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro, então também poderia querer entregar. A questão é que um decide e o outro não, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser que o Fluminense precise ganhar do jogo, né? Mas enfim. Mas... Boa noite, velho. Boa noite. Eu fui dar uma olhada aqui para ter certeza, né? Considerando que a chance do São Paulo, no atual estágio do time do São Paulo... Perdeu hoje para o Juventude no Morumbi. Perdeu e assim, nossa jogou, senhora, né? Parecia... Eu tava vendo o jogo antes de passar para os 2 jogos principais da rodada, era triste a atuação do São Paulo. Mas a chance do São Paulo ganhar do Botafogo, o atual São Paulo ganhar do Botafogo no Rio de Janeiro, dando assim o título ao Palmeiras, por consequência, como isso é praticamente zero, o Botafogo vai terminar o Campeonato Brasileiro com 16 jogos sem perder. Eu fui olhar, a última derrota do Botafogo foi na rodada 22 contra o Juventude em Caxias, um 3-2, jogado 11 horas da manhã. E o Botafogo ainda teve ali alguns jogadores poupados, que o Botafogo tinha um jogo depois, que era contra o próprio Palmeiras pela Libertadores. Era o jogo de ida contra o Palmeiras, e aí o Botafogo deu uma poupada. A última derrota do Botafogo, na rodada 22, cara, assim, incrível a consistência, a competitividade, a qualidade. Por isso que o Botafogo, eu imagino que será campeão brasileiro e será com todo merecimento, com todo mérito, ainda mais quando a gente fala que o Brasileirão por pontos corridos, aprendi com as frases que Mauro Betti cunhou, todo jogo é uma decisão, e premia quem foi mais regular, quem foi mais consistente. Então, acho que será um título dos mais merecidos, né? Dos mais competentes. Ô, Renato, pensando em conquista de Libertadores, era natural que o Botafogo sofresse uma ressaquinha aí, né? Um negócio de cansaço, enfim. E de fato, assim, não foi um Botafogo que fez um grande jogo, né? Mas a jogada do gol também acho que mostra um pouco do que apresentou o Botafogo na temporada, né? Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, Tainá, que tá assistindo a gente. Isso é bem legal, porque a jogada do gol é jogada de trabalho. É jogada de... E eu tô muito quando o Vitor fala que se tem um campeonato que pra mim se faz jus e merecido o Botafogo ganhar, é o brasileiro. Porque o Botafogo é o melhor time do Brasil. E às vezes numa Libertadores, num mata-mata, num mata de final, por exemplo, pode acontecer do time que não é o mais regular, o time que não é o melhor, ganhar. Isso acontece em vários momentos. Acho que o exemplo claro é o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil e da exatamente. Libertadores, né? Que é um dos times mais inconsistentes da temporada. Exato. Se a gente for olhar, tem um bom elenco, tem elenco sim para brigar, mas não teve futebol para brigar na temporada. Já não tem mais treinador, inclusive. Já caiu o Milito, inclusive, depois hoje de perder pro Vasco 2-0 também, mais um jogo cozidaço do Galo. Mas assim, se tem um campeonato... Só pra constar, o Galo tem chance de ser rebaixado ainda, tá? É remotíssimo, mas o Galo tem chance. Mas do jeito que tá. E não precisa nem de ser mirabolante. Se o Bragantino ganhar as duas e o Fluminense somar 4 pontos,
nos jogos com Cuiabá e com o Palmeiras. E o Palmeiras, e o Galo perder pro Furacão, ele cai. Gente, ele cai. Já pensou isso? Enfim, mas voltando ao Botafogo. Eu acho que não vai acontecer. Não vai, mas não vai acontecer. Mas não dá pra... Porque já serei a primeira vez se o Fluminense cair, é a primeira vez que um campeão da Libertadores cai no Campeonato Nacional no ano seguinte. Agora, seria a primeira vez que um finalista de Libertadores cairia no mesmo ano, né? Na mesma semana, né? Quer dizer, não vai acontecer, né? Então, se tem um campeonato que eu acho que o Botafogo faz jus o que faz, é o brasileiro, acho que tá muito perto. O São Paulo de hoje, se jogar a bola que jogou hoje nas últimas rodadas contra o Botafogo... Querendo ou não entregar, né? Não tem como. Mas, assim, é um campeonato que para mim, forte. Acho que até falando já num panorama geral, acho que algo que é uma discussão até para domingo, acho que o nosso futebol tem se fortalecido cada vez mais. O campeonato foi muito difícil, muito complicado. Mas o resultado de hoje é o resultado da confiança, é o resultado do time que tá com a aura lá em cima, que tá bem, porque bola realmente não jogou. E muito por conta do Inter, porque o Inter hoje é um dos melhores times do país em desempenho, se a gente for olhar. Importante pontuar. O Inter perde o jogo, mas não jogou para perder. O resultado é injusto hoje, se a gente for pensar. Tanto que foi aplaudido, né? Sim, e assim... eu acho que o seu aplaudido acho que é mais o conjunto da obra, que é o último jogo do Beira-Rio, Eu não acho que tem a ver com esse jogo acho também. Que também tem pela luta, sim. Tem a ver Até o com final, o ano, né, o cara? Gatito... Porque eu acho, assim... Daqui a pouco a gente vai votar no craque para ganhar o belo troféu Betano. Eu imagino que o Gatito deva estar entre os... Se não tá, a gente já tá cornetando aqui. Tô conversando. Já fica o aviso aí pra e se não produção. tava, acho que a produção já vai correr pra botar. Vai ter tempo pra isso. Isso. Mas o resumo do jogo é esse. O Gatito é um dos melhores em campo. O Inter com um ritmo muito forte, né? Como o trabalho do Roger é bom, acho que isso a gente tem que ressaltar. Talvez o melhor time do segundo turno em pontuação e desempenho. Então, assim, o Botafogo fez um jogo abaixo também porque tinha um adversário do outro lado. Um adversário muito forte. E acho que assim, a situação do time também, né? De ter treinado quase nada. Sim, acho que um desgaste muito grande. Até conversando, você tem uma ala muito grande de São Paulinos aqui na produção. Tem? E aí as pessoas falando assim, não, se tiver chance de dar o título do Palmeiras, tem que botar o time B, o time de juniores. Aí alguém falou, algum São Paulino, eu não me lembro quem foi, falou, não, eu acho melhor... Foi o Urso, né? Tá foi o Urso. Na nossa coordenação foi o agora. nosso Urso. Ele falou, cara, eu acho melhor se quer botar o titular. Porque se botar o garoto, é capaz do garoto entrar. Como aconteceu em 2009 no Maracanã. Os caras fizeram um gol contra o Flamengo. Não. Eu só queria mostrar aqui. Se botar o time titular do São Paulo, assim, se botar o time titular do São Paulo querendo ganhar, não ganha. Eu só queria mostrar a imagem aqui do meu craque Betano aqui, ó. Do nosso jogo aqui. Celular, uma delícia. Tá, mas mais ou menos aqui. Vocês vão ver, vocês não conseguem chegar, tá? Não precisa mostrar a câmera e tal. Até porque ninguém vai saber, mas eu preciso dizer esse nome aqui, Thiago Lopes. É o preparador físico do Botafogo. Cara, o trabalho que esse cara já vinha fazendo e ficou demonstrado em Núñez, cara, é um negócio impressionante. E não é só isso a questão física do Botafogo, mas já ficava evidenciado, mas a gente tem que falar. Veio junto, claro, com o Arthur Jorge, mas a condição física do Botafogo é um negócio absolutamente espetacular. E se havia alguma dúvida quanto a isso, eu já tinha falado, mas eu tinha mostrado a cara dele. Até, inclusive, eu estava chegando, eu lembrava que era Thiago, mas não lembrava o sobrenome. E no momento que a ciência do esporte é cada vez mais importante, a gente tem que citar o nome aos bons. Esse é um dos caras fundamentais para o Botafogo, como análise de desempenho do Botafogo. Claro que o John Textor paga as contas, mas, de novo, gente, tirando Almada e Luiz Henrique, que não dá para tirar, e são caríssimos, o Bastos veio de graça, a defesa inteira, inclusive o Alex Telles, sobretudo o Barbosa. E o Savarino custou 2,5 milhões. Tá? E do Real Salt Lake. Então, assim, o que fez o gol também custou bastante agora vindo depois, né? Mas assim, gente... No Alex Telles veio de graça, final de contrato. Tinha acabado o contrato. O elenco que o Botafogo montou, outros grandes times, à exceção do Almada e do Luiz Henrique, podia ter montado. Sim, com certeza. E esse Thiago Lopes merece todo o destaque de novo. E o Marlon Freitas é um jogador que vem livre também. Sim, o Marlon veio ele. Foi a primeira contratação de 23. A contratação foi no meio de 22, quando ficou já no podendo assinar. Mas é o primeiro cara que é apresentado em 23, o Marlon Freitas. Mas que eu acho que tem um outro ponto também. Óbvio que sim, a preparação física é importante, mas também o famoso correr certo, né? É um time organizado, então não é uma correria maluca. Não, inclusive com muita inteligência, como foi sábado. Exato.
E nos outros jogos também, sábado né? Dá pra dizer que o Botafogo controlou o jogo. Sei. Boa parte dele. Pelo isso. menos. E O primeiro quando- tempo mesmo, o primeiro tempo controladíssimo. E com o nível de eficiência Não cansa, absurdo. mas assim, cansa 3 menos, chances, eu 3 acho. gols sábado, e hoje, no primeiro tempo, foi uma finalização, certo gol. Hoje pegou um time melhor. E pegou um time muito melhor, que é o Internacional Inter hoje em relação ao melhor Galo. que o Atlético. E mesmo assim, o Inter teve volume e tal, mas chance clara mesmo. Pô, No finalzinho, chance teve clara, algumas. não, assim. de fato, não. Vamos Teve a mostrar bola aqui. na trave do Sim. Ener Valencia, mas Primeiro chutando tempo, de primeiro longe tempo ainda. e acabou.